O Pedro Venceslau vem nos contar agora que os advogados de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, e de Daniel Alvorcaro se uniram contra o que eles chamam de vazamentos de dados das investigações dos clientes. O Pedro Venceslau já na tela, assim como o Matheus Teixeira. Meu boa tarde a ambos. Conta pra gente a sua apuração, Pedro. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Matheus, a todos que nos assistem. Justamente, os advogados de Fábio Luiz Lula da Silva e de Daniel Alvorcaro recorreram ao mesmo caminho e foram até o Supremo Tribunal Federal pedir investigação sobre os vazamentos seletivos que eles consideram gravíssimos. E a eles se juntou o grupo Prerrogativas, que é formado por advogados que se uniram em 2014 com críticas aos procedimentos da Lava Jato e em defesa do devido processo legal. Eu conversei com Marco Aurélio Carvalho, coordenador do Grupo Prerrogativas, que é amigo e também é conselheiro jurídico de Fábio Luiz Lula da Silva, e disse que os vazamentos seletivos lembram a Lava Jato, embora a Lava Jato tenha sido um episódio muito mais grave. Disse ainda que tem as piores impressões de Daniel Alvorcaro, mas a exposição midiática desnecessária da privacidade dele representa a espetacularização da justiça penal, fecha aspas, disse Marco Aurélio Carvalho. Conversei também com o advogado constitucionalista Pedro Serrano, da PUC de São Paulo. Me disse o advogado Pedro Serrano que os vazamentos são, abre aspas, uma tragédia e que os diálogos com falas íntimas não têm interesse público. Conversei também com o Guilherme Sugimori, que é o advogado que representa Fábio Luiz Lula da Silva. Sugimori que acionou o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal também, questionando os vazamentos e pedindo esclarecimentos em uma investigação interna. Disse ele que os vazamentos são gravíssimos e que a publicização de dados sigilosos que deveriam estar sob a guarda da CPMI e do INSS foram entregues à imprensa assim que as informações chegaram e que eles, a defesa de Fábio Luiz Lula da Silva, não teve acesso às quebras de sigilo antes dos jornalistas. Criticou também o Guilherme Sugimori a politização da investigação. Por fim, a defesa do próprio Daniel Alvorcaro seguiu o mesmo caminho, também acionando o Supremo Tribunal Federal, questionando a publicização de conversas íntimas do ex-banqueiro, dono do Master. A defesa disse ainda que esse questionamento feito ao STF não diz respeito aos jornalistas. Aliás, todos os advogados com os quais eu conversei ressaltaram que essa ofensiva não diz respeito aos jornalistas e que os jornalistas estão fazendo o seu trabalho, mas o que eles questionam são os vazamentos seletivos para prejudicar os seus clientes. E no caso de Daniel Alvorcaro, disse a defesa, tem um agravante. As conversas que foram expostas, que foram publicadas, expõem terceiros que não têm absolutamente nada a ver com o processo. De fato, foram divulgadas conversas íntimas de Daniel Alvorcaro com a sua namorada, conversas que não têm absolutamente nenhuma relação com os autos do processo ou com a investigação em torno do Banco Master. Tanto os advogados de Lula quanto os advogados de Lulinha agora esperam uma resposta do Judiciário a respeito desses vazamentos. Yuri.